São José dos Campos, o Dr. Eduardo Cury, na pessoa de quem saúdo as demais autoridades, o magnífico reitor da Unifesp, o professor Roberto Menezes, representado pelo professor Dr. Ricardo Filho, e para todos os veteranos é difícil de esquecer, as razões que vou citar à frente, na pessoa de quem saúda todo o corpo docente, os funcionários e colaboradores da universidade. O caro diretor acadêmico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp. Obrigado. Diretor acadêmico do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, em São José dos Campos, meu caro amigo, professor, doutor Armando Zeferino, uma pessoa de quem eu saúdo os demais presentes, professores e alunos, em especial aqueles que hoje iniciam o seu primeiro ano letivo. De início, gostaria de agradecer ao magnífico reitor, ao vice-reitor e ao diretor acadêmico o gentil convite para proferir essa aula magna. Para mim, uma elevadíssima honra poder estar aqui, nessa oportunidade de diálogo e aprendizado em uma instituição que é herdeira de grandes tradições e que prima pela busca da excelência. Aproveito para cumprimentar a Unifesp pela decisão de escolher São José dos Campos como uma das sedes de sua expansão, principalmente em suas atividades vinculadas à área de ciência e tecnologia. E externar a minha grande satisfação por estar o projeto inserido no Parque Tecnológico de São José dos Campos, ao qual tenho me dedicado o meu tempo voluntário nos últimos anos. Reto aqui, mais uma vez, a minha homenagem à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a pessoa do ilustre prefeito, sem o seu decisivo apoio, a iniciativa do Parque Tecnológico de São José dos Campos não teria sido possível. Quero em especial cumprimentar os alunos que iniciam o ano letivo hoje. São super selecionados para uma vaga de ensino superior público gratuito. Vocês estão no lugar certo e no tempo certo. No tempo certo, porque após décadas de crise e flagelo inflacionário, quando se reduziu significativamente a demanda por engenheiros, cientistas e profissionais de ciência e tecnologia, o Brasil parece ter finalmente reencontrado o caminho do desenvolvimento sustentável e agora demanda bons profissionais em praticamente todas as áreas, em especial nas de engenharia e de ciência e tecnologia. No lugar certo, porque São José dos Campos é hoje uma cidade que respira a ciência e tecnologia. É o resultado de muitos projetos pioneiros nesses campos, entre os quais destaca a criação do INA, do CTA, mais tarde do INPE, da Embraer e do complexo de indústria que o CERN, o setor aeroespacial. É também o LOCUS,
certificado definitivo do governo do Estado, para destacar apenas nesses dois exemplos. O desenvolvimento da cidade nas últimas décadas foi impressionante. Lembro-me de quando aqui cheguei para estudar no ITA em início de 1965. A cidade tinha cerca de 60 mil habitantes. Só para ilustrar, a rodovia Presidente Dutra estava em duplicação. O trajeto da capital até aqui levava de carro mais de 3 horas. A entrada da cidade, a Avenida Nelson Dávila, não era pavimentada. A rodoviária do ônibus intermunicipal ficava em uma pastelaria na esquina da rua Sebastião Huber com a rua 15 de novembro. O CPA não tinha cerca e a sua portaria principal era absolutamente aberta para entrar em essa. Evidentemente, o progresso da cidade não foi tanto tempo assim. Desde a criação do ITA, nos idos de 1940, da sua transferência do Rio para São José dos Campos, em 1950, o Brasil avançou muito na área de educação. O modelo pedagógico do ITA foi copiado a partir da primeira lei de diretrizes básicas da educação, de 1962. Estão lá os elementos essenciais do modelo experimentado no ITA, o conceito de campus, o tempo integral de professores e alunos, a pós-graduação, o conceito de departamentos e assim por diante. Expandiu-se o ensino superior, criou-se o maior e o melhor sistema de pós-graduação da América Latina. Importantíssimo instrumento de capacitação do corpo docente de todo o país. Mais recentemente, praticamente universalizou-se o ensino fundamental, com passos importantes para fazer uma análise em todo o ensino básico. Nessa ocasião, eu gostaria de compartilhar com vocês minhas reflexões sobre duas questões que julgo de grande relevância no contexto. Primeiro, são os enormes desafios da educação e do ensino em tempos de mudanças aceleradas, como a que vivemos hoje, produzindo avanços exponenciais tanto na ciência como na tecnologia. Como educar e ensinar em um mundo em ritmo frenético de geração de inovação? O segundo é o evidente descompasso no Brasil entre a produção do conhecimento e a capacidade de utilizar esse conhecimento para a geração de riqueza e bem-estar para a sociedade. Com relação à primeira, parece claro que em um mundo em rápida transformação, requer-se da universidade um esforço de inovação estratégica. Não é muito evidente qual o caminho a seguir, até porque há inúmeras alternativas. Uma coisa parece certa: a universidade não pode permanecer onde sempre esteve. Precisa mudar também, provavelmente no mesmo ritmo. O foco deve ser sempre o aluno. Preparar um profissional de